A aula de hoje é sobre congruência de triângulos. E o que a gente vai fazer nessa aula então? A ideia é demonstrar alguns teoremas sobre congruência de triângulos. O primeiro ponto que a gente tem que abordar é o que é congruente, o que significa ser congruente. Dois segmentos são congruentes quando possuem o mesmo comprimento. E a gente pode falar também de congruência de ângulos. Então, dois ângulos são congruentes quando possuem a mesma medida. E em relação às figuras planas, quando que elas são congruentes? Bom, duas figuras planas são congruentes quando uma delas pode ser deslocada sobre a outra sem que sua forma ou medidas sejam alteradas. Então, vamos imaginar aqui um triângulo em amarelo. Vamos olhar agora um outro triângulo ali ao lado em vermelho. Se eu conseguir pegar esse triângulo vermelho e girá-lo e modificá-lo sem alterar sua forma nem as medidas e colocá-lo exatamente em cima do meu triângulo amarelo, então esses dois triângulos são congruentes. Então, tudo que a gente vai abordar aqui é olhar se dois triângulos, né, a gente pode ver de alguma forma que eles sejam iguais sem precisar fazer essa rotação. Bom, acho que todo mundo aí já sabe, né? Triângulo, então, é um polígono de 3 lados. Para a gente poder ter ideia das nomenclaturas e do que a gente vai trabalhar, vamos colocar aqui algumas definições. Primeiro, nosso triângulo tem 3 vértices que a gente vai chamar A, B, C, D, as letras do alfabeto, sempre maiúsculas. 3 lados que nós vamos denominar pelas letras dos vértices que compõem aquele lado, né? Então, a gente tem o lado AB, o lado BC e o lado CA aqui no caso deste triângulo. E a gente tem também 3 ângulos internos que a gente vai denominar ABC. Então, eu tenho o primeiro triângulo aqui, ABC, formado ABC. Então, aqui no caso, eu estaria falando do ângulo B. Depois, a gente tem o ângulo BCA e o ângulo CAB. O CAB é o nosso ângulo A, tá? Mais para frente, vocês vão entender por que a gente está colocando sempre 3 vértices aí para poder apresentar o ângulo. Bom, em relação à classificação de triângulos, como é que eles são classificados? A gente pode classificar os triângulos de 2 formas. Uma em relação às medidas dos lados e outra em relação às medidas dos ângulos. Então, vamos começar com a medida dos lados. Bom, primeiro, a gente chama de triângulo equilátero. Um triângulo equilátero é um triângulo em que os 3 lados são congruentes. A gente tem também o triângulo isósceles, que tem 2 lados congruentes, e tem o triângulo chamado escaleno, em que as medidas dos 3 lados são diferentes. Em relação aos ângulos, como é que fica? Em relação aos ângulos, a gente tem um triângulo retângulo, que é aquele que possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. A gente também tem o triângulo chamado acutângulo, que tem 3 ângulos agudos. Ângulos agudos são ângulos menores que 90. Então, esse triângulo teria 3 ângulos, todos eles menores que 90. A gente também tem um triângulo chamado obtusângulo, que tem um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90, né? Um só maior que 90, os outros 2 não. E a gente também tem um triângulo chamado equiângulo, que tem 3 ângulos com medidas iguais, 3 ângulos congruentes. Vocês vão perceber, né, com os teoremas aí da congruência de triângulos, que um triângulo equilátero também é um triângulo equiângulo. E eu vou deixar para vocês fazerem essa prova, ok? Bom, vamos lá então começar. Para a gente poder avaliar a congruência de triângulos, a gente tem que começar com uma definição e um axioma. E a gente vai demonstrar os teoremas de congruência, vamos colocar assim, a partir dessas definições e do primeiro axioma que a gente for colocar aqui para vocês. Então, primeira definição. 2 triângulos são congruentes se for possível definir uma correspondência entre seus vértices de forma que sejam congruentes os pares de lados correspondentes, assim como os pares de ângulos correspondentes. Então, vamos imaginar aqui um triângulo. Vamos colocar aqui A, B, C. Vamos imaginar aqui um outro triângulo D, E, F. Ok?
ok? Então, como que a gente vai dizer que esses dois triângulos são congruentes? Se eu tenho aqui um ângulo A aqui, que é igual ao ângulo D. Se eu tenho aqui um ângulo B, que é igual ao meu ângulo E. E se eu tenho aqui um ângulo C, vou colocar aqui dois risquinhos para diferenciar, igual aqui um ângulo F. Então, eu tenho uma correspondência dos ângulos. E a gente tem também uma correspondência dos lados. Então, meu lado AB tem a mesma medida do meu lado DE. O lado BC tem a mesma medida, por exemplo, do lado EF. E o AC tem a mesma medida do DF. Então, eu preciso que os três lados sejam congruentes e os três ângulos também sejam congruentes, digamos assim, no mesmo sentido, tá? Então, eu tenho sem nenhum risquinho, com um risquinho, dois risquinhos. E aqui segue o mesmo caminho, ok? Bom, a gente também tem um primeiro axioma. Só para lembrar, um axioma é uma proposição que não precisa de uma demonstração, tá? Então, esse primeiro a gente não vai demonstrar. Esse primeiro axioma é o caso de congruência de triângulos que a gente chama de lado, ângulo, lado, ou LAL. Então, dado dois triângulos ABC e DEF, se o lado AB é congruente a DE, esse símbolo aqui significa é congruente a. Se o ângulo B é congruente ao ângulo E e BC, o lado BC é congruente ao lado EF, então o triângulo ABC é congruente ao DEF. Nota que a gente tem três premissas, ok? E a gente tem uma conclusão, que esses dois triângulos são congruentes. Então, a ideia é a gente não precisar avaliar se os três lados e os três ângulos são congruentes. A gente avalia um conjunto menor de possibilidades. Como é que eu vou colocar? A gente avalia um conjunto menor de características desses dois triângulos e a partir desse conjunto menor de características a gente conclui que eles são congruentes. Então, vamos olhar a partir desse axioma e da nossa definição como é que fica os teoremas. Só para ilustrar aqui, a gente tem o meu triângulo ABC, voltando aqui o DEF. Então, a ideia desse axioma é falar se o AB é congruente ao DE, o ângulo B com o ângulo E e o BC com o EF, isso já é suficiente para concluir que esses dois triângulos são congruentes. Primeiro teorema, então, que a gente vai abordar. Em um triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Bom, um triângulo isósceles é aquele que tem dois lados que são congruentes. Então, vamos pegar aqui um triângulo ABC, de tal forma que o lado AB tem a mesma medida do que o lado AC. E nós queremos provar que os ângulos da base, ou seja, que esse ângulo B e esse ângulo C, possuem a mesma medida. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar esse triângulo ABC e eu vou desenhar ele refletido. Então, a gente mantém o vértice A lá em cima e eu troco os vértices C e B, ok? Bom, olhando esses dois triângulos, pela definição de triângulo isósceles, a gente sabe que o lado AB é congruente ao lado AC. Olhando os dois triângulos, o ângulo A é congruente ao próprio ângulo A. E o lado AC, esse lado aqui, é congruente ao lado AB do outro lado aqui, ok? Então, com isso, o nosso axioma lá de lado, ângulo, lado, ok? A gente pode concluir que tanto o triângulo ABC é congruente ao triângulo ACB, ou seja, o primeiro triângulo é congruente com o segundo. Se eles são congruentes, daí, pela definição do que é ser congruente, a gente entende que o ângulo B aqui é congruente ao ângulo C desse outro triângulo, né? E o ângulo C desse triângulo aqui, desculpa, ele é o mesmo, né? Então, vamos colocar assim, já que eu desenhei. É congruente ao B lá do outro lado. E aí a gente consegue demonstrar
que em um triângulo isósceles os ângulos da base são congruentes. Bom, para a gente poder avaliar o próximo caso de congruência de triângulos, a gente precisa de mais uma definição. Essa definição diz o seguinte: uma semirreta OC é uma bissetriz de um ângulo AOB. Então, a gente tem aqui o ângulo AOB e a gente diz que essa aqui, OC, é a bissetriz se C está no interior desse ângulo AOB, então o ponto C está aqui no meio, e se a gente diz que o ângulo AOC, ou seja, esse ângulo aqui, tem a mesma medida do que COB, ou BOC, ok? Então, essa é a definição de bissetriz. Qual que é esse próximo teorema? Todo ângulo tem exatamente uma bissetriz. Como é que a gente vai demonstrar esse teorema? Vamos imaginar, então, o nosso ângulo lá, AOB. Vamos traçar uma linha que une o ponto A ao ponto B, de tal forma que eu tenha um triângulo AOB. Vamos escolher o ponto A e B de tal forma que OA tem a mesma medida que OB, ok? Então, eu tenho meu ângulo lá, eu escolho uma distância qualquer, um ponto A do ponto O, e traço essa mesma distância do ponto O até um ponto B qualquer. Bom, a gente tem aqui, então, um triângulo que é um triângulo isósceles. Pelo nosso teorema anterior, o ângulo A aqui é congruente, né, igual ao ângulo B. Vamos pegar agora um ponto C, ok? De tal forma que AC tem a mesma medida que CB. E a gente pode fazer isso. Uma vez que eu peguei esse ponto C, eu traço uma linha ligando O até C. Bom, pelo caso de congruência de triângulos de lado, ângulo, lado, que era o nosso axioma inicial, então nós temos que o triângulo AOC é congruente ao triângulo COB. E se esses dois triângulos são congruentes, então esse ângulo aqui, AOC, é congruente a esse triângulo, esse ângulo COB. Então, todo ângulo tem uma bissetriz. Nota que o teorema diz que todo ângulo tem exatamente uma bissetriz. O que a gente provou até agora é que aquele ângulo possui uma bissetriz, mas não que é exatamente uma. E esse exercício eu vou deixar para vocês tentarem fazer em casa. Bom, para o nosso próximo teorema, a gente vai precisar de uma outra definição. Uma bissetriz de um triângulo é um segmento da bissetriz de cada ângulo do triângulo, compreendido entre o vértice correspondente e o lado oposto. O que isso significa? Vamos imaginar aqui um triângulo qualquer, ok? ABC. Bissetriz de um triângulo, então, vamos pegar aqui um ângulo qualquer, por exemplo, o ângulo B, e vou traçar uma linha que divide o ângulo B na metade, ok? E a bissetriz desse triângulo vai ser a linha que liga o ponto B até o outro lado aqui que a gente vai chamar de D. Eu tenho mais uma bissetriz, vamos pegar aqui o ponto A e eu também posso dividir ele no meio, de tal forma que esse ângulo seja o mesmo desse. E eu vou traçar essa linha até encontrar o lado oposto. E a mesma coisa aqui com esse ângulo C aqui, que eu também posso traçar uma bissetriz, ok? Então, o triângulo vai ter 3 bissetrizes. Próximo teorema, que é chamado também de caso ALA, ou ângulo, lado, ângulo. Então, vamos lá. Dados dois triângulos ABC e DEF, se o ângulo A é congruente a D, se o lado AB é congruente ao lado DE, e se o ângulo B é congruente ao ângulo E, então os dois triângulos também são congruentes. Como é que a gente vai demonstrar isso? Bom, essa demonstração ela está na lista de exercícios para vocês tentarem fazer. Eu vou pedir que vocês tentem, olhando aquele primeiro nosso axioma, o nosso primeiro teorema que foi provado, e tentem respondê-lo, tá? O gabarito está disponível depois para vocês. Eu vou pegar o caso do LLL, ou lado, lado, lado,
que é um que dá um pouco mais chatinho e dá um pouco mais de trabalho para fazer aqui com vocês. O que diz esse teorema? Se dois triângulos têm os três pares de lados correspondentes congruentes, então os triângulos são congruentes. Qual que é a ideia? Então, se eu tenho dois triângulos e eu verifico que os três lados são congruentes, eu já posso automaticamente dizer que são congruentes. Para poder fazer essa demonstração, a gente vai precisar de mais um axioma, que é chamado axioma da adição de ângulos. Então, se D é um ponto interior de um ângulo ABC, então vamos imaginar aqui um ângulo ABC, e D é um ponto que está interior a esse ângulo, então vamos pensar o ponto D aqui é um ponto dentro desse ângulo. Então, vamos traçar aqui, né, uma reta. Então, a medida desse ângulo aqui inteiro vai ser a medida desse ângulo mais a medida desse, ok? A gente vai precisar desse axioma para fazer a demonstração do teorema do LLL. Bom, como é que vai ficar nossa demonstração? Então, vamos imaginar o nosso triângulo aqui ABC e vamos imaginar um outro triângulo DEF. A nossa premissa dizia que os lados são congruentes. Então, vamos imaginar o lado AB com o lado DE, o lado AC com o lado DF e o lado BC com o lado EF. E a partir disso, vamos provar que esses dois, demonstrar, na verdade, que esses dois triângulos são congruentes. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui e traçar uma reta BG, ok? Que seja do mesmo tamanho que a DE. Então, a BG é do mesmo tamanho da DE. E a gente também vai fazer com que esse ângulo CBG, esse ângulo aqui, seja o mesmo ângulo desse daqui, ok? É uma construção que a gente está fazendo aqui. Bom, uma vez desenhado esse segmento de reta, vamos fechar aqui o triângulo, fazendo um triângulo BCG, ok? Bom, o que a gente tem? A gente tem lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado, ok? Então, pelo nosso axioma anterior, a gente consegue demonstrar que o triângulo BCG é congruente ao DEF. Então, a gente tem esse triângulo aqui é congruente a esse daqui. Agora, a gente precisa demonstrar que esse triângulo aqui é congruente a esse, para poder terminar a nossa demonstração. Então, vamos lá. Para fazer isso, o que a gente vai fazer? Vamos traçar uma linha que liga o ponto A até o ponto G, passando pelo ponto H, que no caso desse desenho está no interior, está entre B e C, ok? Tem o caso também desse ponto H cair aqui para fora, que a gente tem um outro tipo de triângulo. E esse daí eu vou deixar para vocês brincarem e demonstrarem depois em casa. Nesse caso em que o ponto H aqui, então, cai entre B e C, como é que a gente olha essa demonstração? Vamos, então, olhar dois triângulos, o ABG e o AGC. O triângulo ABG, a gente tem que o lado AB é congruente ao lado BG. E pela nossa propriedade do triângulo isósceles, né? Então, esse ângulo aqui, BAG, é congruente ao ângulo BGA. No nosso triângulo ACG, a gente também tem o mesmo caso. O lado AC é congruente ao lado CG. Então, pelo teorema lá do triângulo isósceles, a gente tem que o ângulo CAG, então esse ângulo aqui, tem a mesma medida do ângulo CGA, ok? Usando o axioma da adição dos ângulos, o que a gente vai ter? Esse ângulo A aqui, ele é a soma do BAG mais o GAC. Opa! Esse ângulo G aqui é a soma do BGA mais o AGC. Como as duas partes do A e do G são idênticas, a gente conclui
que a medida do ângulo A é a mesma medida do ângulo G. Então, pelo nosso teorema lá do lado, ângulo, lado, então a gente tem aqui lado, ângulo, lado, a gente conclui que o meu triângulo ABC é congruente ao BCG. E, portanto, o meu triângulo ABC é congruente àquele DEF lá do início. E o caso lado, ângulo, ângulo? Esse caso vai ficar para a próxima aula. Até lá!